Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast da DEC Proteste, que lhe traz dicas de poupança. Hoje vamos falar de IRS com a Magda Canas. Magda, olá, mais uma vez. É sempre a Magda que nós trazemos aqui, a nossa especialista em assuntos fiscais, para falar de IRS. Já falámos de poupar no IRS do próximo ano, porque há sempre alguma coisa que se pode fazer num ano para poupar no IRS do ano seguinte. Também já que estivemos as duas a falar de IRS jovem, porque este ano é a grande novidade. Agora, estamos na época de preencher o IRS, de toda a gente, jovens e não jovens, preencherem a declaração de IRS até 30 de junho. É assim, Magda? Sim. E não há que correr, porque os primeiros dias não é boa ideia. Não, realmente a entrega da declaração de IRS do ano anterior começa todos os anos a partir do dia 1 de abril. No entanto, aqueles primeiros 15 dias não são propícios, não é aconselhável entregar a declaração nesses primeiros dias, porque é uma altura especialmente propensa à correção de lapsos e coisas que a autoridade tributária só consegue verificar que estão a acontecer durante a entrega. Daí que esses primeiros 15 dias, de facto, sejam de evitar tanto quanto possível, a não ser que haja muita pressa em ter as contas feitas e eventualmente a receber um reembolso. Mas de facto não é aconselhável, tal como não é aconselhável deixar-se para a última semana, porque deixando para a última semana também se vai estar a pôr exposto, no fundo, a uma sobrecarga do sistema que também não é aconselhável. O Portal das Finanças já nos habituou a algum histórico de vez em quando acontecer isso nas últimas semanas de entrega, não é? Isso mesmo. Muito bem, então temos aqui uma entrega de IRS a decorrer e temos muitas despesas que já foram validadas no portal e-fatura. Despesas que estiveram para consulta até 31 de março e que agora podem ser introduzidas automaticamente na declaração de IRS ou não, se o contribuinte perceber que não é vantajoso ficar com aquilo que estava validado na fatura ou quiser adicionar novas despesas. Pode fazê-lo agora manualmente? Como é que o faz? Pode fazê-lo agora manualmente, efetivamente. No fundo, a declaração do IRS vai perguntar ao contribuinte ou vai arranjar maneira de o contribuinte transmitir se a informação que foi comunicada à autoridade tributária com o seu número de identificação fiscal está correta e completa. Caso o contribuinte verifique que há alguma incorreção ou mesmo omissão, que na maioria dos casos será o que sucede, ou omissões, o contribuinte terá de responder não no espaço do quadro 6C do anexo H e, nesse sentido, o que é que vai fazer? Vai permitir que a autoridade tributária não considere todos os dados que lhe foram transmitidos e, ao contrário, vai considerar a informação que vai ser transmitida pelo próprio contribuinte. Só que a pergunta está feita ao contrário, Isso não é? Mesmo. Então, o que lá está na pergunta é se, em alternativa ao que está na fatura, quer-se introduzir manualmente os seus dados. Portanto, aí, se a pessoa quiser introduzir manualmente, tem que responder sim. Exatamente, se a pessoa quiser introduzir manualmente. Se não quiser, é exatamente responder ao contrário. Portanto, há o risco das pessoas responderem sempre sim por defeito e aqui é muito perigoso responder sim. Tem que ser uma interação consciente, ou seja, quando o contribuinte está a responder sim ou não, tem de estar consciente das consequências dessa escolha. Ler bem a pergunta. Vamos ajudar as pessoas. Estamos a falar do anexo H, sim, do quadro 6C. Quadro 6C. A pergunta é se em alternativa ou é fatura quer introduzir por sua conta novos valores. E aí a pessoa responde sim e tem que introduzir manualmente os novos totais. Isso mesmo. Se disser não. Não. E o que vai acontecer é que, de facto, todos os dados que foram comunicados com aquele número de identificação fiscal não é fatura, são esses que transitam. Serão esses que são considerados para efeitos daquela declaração de IRS. Portanto, há uma importação automática dos dados que estavam no e-fatura se a pessoa responder não. Exatamente. Muito bem. Temos aqui uma novidade este ano, que são os serviços domésticos. Explica-nos lá o que é que acontece. Pois, e essa é uma grande novidade de 2024. Neste momento é possível deduzir até 5% das despesas suportadas com serviços domésticos, e falamos de serviços domésticos, as vulgarmente designadas empregadas domésticas, mas pode ser um serviço de jardinagem, por exemplo. Portanto, estes serviços estão englobados nos ditos serviços domésticos. É 5% dos encargos suportados com esse serviço, com o limite de 200 euros. Portanto, ao longo do ano, se teve despesas em 2024, o ideal será introduzir essa informação ou verificar se essa introdução já está introduzida, porque na maioria dos casos ela já estará introduzida na declaração de IRS.
E nesse sentido, essa despesa então será contabilizada e acrescida às demais despesas que aquele agregado familiar teve durante o ano 2024. Portanto, por esta altura já poderá estar no e-fatura, se lá estava, ela vai ser, poderá aparecer automaticamente junto com todas as despesas a deduzir. Sim. Se não estiver, pode ser adicionada também manualmente, como falámos. Até porque esta informação normalmente é comunicada até ao dia 10 de fevereiro de cada mês. Este ano foi um pouco mais tarde. Portanto, os contribuintes que tiveram este tipo de encargo durante o ano de 2024 tiveram até ao final de fevereiro para o carregar no portal das finanças. Por vezes, estas demoras, que no fundo são assim, estas prorrogações de prazo. Têm vantagens e desvantagens. A desvantagem pode ser a não comunicação atempada por parte da autoridade tributária dentro dos seus próprios sistemas à declaração de IRS. À partida estarão lá, mas sempre verificar. É preciso verificar e esse conselho redobrado para o contribuinte ir mesmo checar todos os valores que lá surgem declarados. Há um ponto que surge sempre, todos os anos, em conversa, sempre que se fala de IRS e que suscita algumas dúvidas junto dos contribuintes, que tem a ver com o englobamento. Há, de facto, alguns contribuintes que ganham em englobar alguns rendimentos que tenham tido durante o ano anterior, mas isto não vale para todos. Sim, não vale para todos. Nós temos, no fundo, aqui um valor que cria uma baliza ou uma separação entre as situações em que eventualmente valerá a pena englobar e as outras em que não valerá a pena englobar. Mas antes de mais, estamos a falar de que tipo de rendimentos? Estamos aqui, no fundo, o englobamento, a questão do englobamento coloca-se mais em relação, imagina, a juros de depósitos a prazo, enfim, esse certificados tipo de aforro. Certificados de aforro, mais-valias, rendas. Esta questão coloca-se, e como te dizia, em relação a teto de valor, até aos rendimentos que não ultrapassam os 21.321 euros, ou seja, por ano. Se em 2024 o montante ou o rendimento tributável que auferiu não exceder este valor, à partida valerá a pena englobar. Isto porquê? Porque as taxas são progressivas, tendem a aumentar à medida que o próprio rendimento aumenta, o que significa que até este valor que acabámos de referir, a taxa aplicável não é superior à percentagem da tributação autónoma, e a tributação autónoma seria aqui então de 28%. Como é inferior, à partida vale a pena englobar, ou seja, juntar esses rendimentos aos demais rendimentos de maneira a reduzir a taxa que lhes é aplicável. Portanto, esses juros já terão pago 28%. Agora podem ser deduzidos no IRS se a pessoa tiver rendimentos anuais baixinhos, não é? Sim, normalmente será os casos. Imagina tu o caso de alguém que é pensionista e que até recebe uma reforma relativamente reduzida e que por isso não excede o montante que já referimos. Chega aos 21 mil por ano, sim. Sim, aos 21 mil, grosso modo, por ano. Muitas vezes essas pessoas ao longo da vida fizeram uma poupança e, em consequência dessa poupança, conseguem ter, imagina, depósitos a prazo, por exemplo, que até já, enfim, os rendimentos desses depósitos a prazo já foram contemplados ao longo do ano de 2024. Então, o que é que se faz aqui? Se optar por englobar, por compensar esses rendimentos, no fundo, depois a autoridade tributária fará um encontro de contas. Exatamente. E aquilo que vai receber a título de reembolso ou eventualmente pagar já terá em consideração esse tal encontro de contas que resulta da diferença entre aquilo que já adiantou, no fundo, a autoridade tributária e o resultado que obtém já depois da declaração apresentada. No fundo, há aqui o troco, não é? Devolve-lhe um bocadinho a diferença daquilo que compensação, já tinha, diria mais. É uma espécie de compensação. Já tinha pago, já tinha sido tributado aquele juro e agora volta a ser com um imposto mais pequeno, então a diferença é devolvida junto com o restante reembolso, como dizes. Juros de depósitos a prazo, certificados de aforro, dividendos de ações, rendas prediais, estamos a falar de todos esses rendimentos que podem ser adicionados aos rendimentos do ano e conseguir com o englobamento conseguir aqui alguma vantagem. No entanto, se estivermos a falar de uma declaração conjunta do casal, o englobamento vai tocar a todos. Sim, vai tocar a todos, mas também a questão da declaração conjunta ou separada é aqui mais uma questão. Ou seja, é que nos leva a uma terceira questão, que é a questão de simular. A importância de simular a apresentação, uma declaração de IRS. Isto porquê? Porque
tanto no englobamento como na apresentação da declaração conjunta ou separada, é imprescindível simular. Simular o quê? Simular com e sem englobamento, Exatamente. simular separadamente ou conjuntamente a declaração de IRS. E isto faz toda a diferença depois nas contas finais. Dá trabalho? Dá. Não é? Dá trabalho, mas efetivamente, imagina um contexto em que temos um casal, e um casal pode ser casado, unido de facto, independentemente do regime de bens que tem, e um ganha substancialmente mais do que o outro. À partida, nesses casos, vale a pena entregar uma declaração conjunta. Mas dizemos à partida porquê? Porque só podemos dar uma certeza quando comparamos valores. E a comparação dos valores só se consegue obter através da simulação. Esse conselho é também válido para IRS automático, porque nós temos muita gente, e bem, a pôr IRS automático, mas para algumas poderia fazer diferença, se calhar, se não o pusessem. E só com a simulação é que terão essa resposta, não é? Sim, e o IRS automático não deve ser confundido com o IRS mais favorável, no fundo. Porquê? O IRS automático, de facto, é cada vez mais abrangente, ou seja, toca a cada vez mais contribuintes. No entanto, não é necessariamente o resultado melhor para aquele contribuinte fiscal. Ou seja, quando alguém recebe uma proposta de liquidação por ser elegível para efeitos de IRS automático, deve ter o cuidado de ir verificar tudo isto e também aí simular cenários. Porque não é por ser o IRS automático que está impedimento há um impedimento ou não deve fazer simulações. Não, pode perfeitamente, deve fazer as simulações para comparar cenários. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Obviamente, se me disseres que temos um IRS automático e corretamente preenchido, com todas, com o valor mais favorável, com as deduções todas preenchidas, a questão do englobamento ou sem englobamento já está ali resolvida à partida, naturalmente, nesses casos, o IRS automático é uma grande ajuda. Claro. E nesse sentido, o que é que deve o contribuinte fazer? Então, depois de verificados todos os condicionalismos que podem fazer oscilar o resultado, deve aceitar aquela proposta. E mais uma vez, é importante sublinhar, deve aceitar. Não deve esperar pelo dia 30 de junho, que este é mais um conselho que devemos dar. Porquê? Porque o IRS automático, que não é sujeito a qualquer interação do contribuinte, se não se apresentar até ao dia 30 de junho, já está apresentado e não entra em cumprimento. No entanto, está apresentado de acordo com os dados que já estavam pré-preenchidos pela autoridade tributária. Ora, se nós queremos, por um lado, otimizar a entrega do IRS, ganhando o mais possível ou pagando o menos possível. E se, por outro lado, também queremos receber o mais possível, receber o mais cedo possível, nós não queremos esperar pelo dia 30 de junho. E então é verificar e validar, se for o caso, tão rápido quanto possível, desde que não seja logo no início da entrega. Nos primeiros dias não convém, mas depois logo a seguir, se percebermos que é aquela a hipótese mais favorável, a melhor proposta, então há que ir lá carregar no botãozinho para aceitar aquela proposta e assim as contas começam logo a ser feitas com mais velocidade. Vamos ainda falar de IRS jovem para darmos aqui uma nota, e nós temos todo um episódio que pode voltar a ser revisto nas plataformas, o nosso episódio também com a Magda sobre IRS jovem, mas aqui para um ponto para dizer que nem todos os jovens devem entregar IRS se tiverem baixos rendimentos neste ano que passou, 24. No fundo, o que está aqui subjacente é a ideia de que quem não paga imposto, de nada se lhe servirá ter um desconto no imposto que não vai pagar. Exato. Isto porquê? Porque nós temos aqui um conjunto de contribuintes que não têm a obrigação de entregar a declaração de IRS, mas podem fazê-lo. Ora, entre este conjunto de contribuintes, temos os jovens que ganham em 2024 até 8.500 euros. Um jovem que tenha ganho até 8.500 euros, de facto não tem a obrigação de entregar o IRS, mas às vezes por desconhecimento ou por outro motivo qualquer, acaba por entregar. Pode fazê-lo. Ou pode fazê-lo ainda como dependente dos dependente, pais. Não é favorável e que é neste relativamente caso. comum. E não é favorável. Não é favorável porquê? Porque nós temos aqui um regime do IRS jovem que foi alargado este ano, em 2025, até 10 anos. Mesmo em termos de idade, está ou pode vigorar até ao último dia dos 35 anos. Nós não queremos fazer com que os jovens estejam a perder, pelo menos este ano, deste prazo,
para um ano que não lhes servirá De de nada, absolutamente nada. Então, como é que conseguem evitar que este ano conte para a contagem geral dos 10 anos? É precisamente aconselhando-os a não interagirem, a não entregar IRS. Por um lado, não entram em cumprimento, por outro lado, não perdem um dos anos, pelo menos, dos 10. E mesmo que lá esteja a proposta de IRS automático, podem rejeitá-la. Podem rejeitá-lo. Ok, Sim. muito bem. E outra questão também aqui, para que nestes casos em que os jovens ganham muito pouco, o mais aconselhável até é que não só não entreguem, como também que não sejam considerados dependentes do agregado familiar dos pais. Porquê? Para que este montante que eles ganharam em 2024 não acresça aos rendimentos globais daquele agregado familiar. Claro. Ok. Muito bem. Vamos só dizer que simular é o mais importante, tanto para jovens como para não jovens. Declarações conjuntas, declarações sozinho, simular sempre. Sim, simular é a palavra de ordem, porque de facto, sem a simulação, não consegue ter quaisquer estimativas daquilo que pode vir a receber ou eventualmente a pagar. E diria que a DECO Proteste, neste momento, também tem uma ferramenta fundamental que se designa por irssimples.pt e que está disponível para todos os contribuintes de forma absolutamente gratuita. Usando este irssimples.pt, o que é que os contribuintes conseguem? Conseguem inserir os seus dados numa plataforma, ter o melhor resultado possível de acordo com aqueles dados que eles inseriram e depois conseguem descarregar os ficheiros para o seu próprio ambiente de trabalho, por exemplo, para o seu computador, e usar aquele documento para, por sua vez, carregar no portal das finanças. Ou seja, no fundo, têm já tudo preparado quando abrirem o portal das finanças na área da entrega do IRS e vai obviar, vai fazer com que os passos fiquem mais curtos e a entrega do IRS, de facto, fique muito facilitada e, mais do que tudo, otimizada. Sim, aí fica a solução mais vantajosa e entregue de uma forma simples, porque é exatamente o nome que lhe damos, não é? Sim, no fundo o que a DECO Proteste pretende com esta ferramenta é não deixar quaisquer contribuintes para trás, sejam eles quem forem, mais informados sobre as questões fiscais ou menos informados, de facto têm ali uma ferramenta que os guia nesse caminho da entrega do IRS. É uma simplificação para toda a gente, para todos os contribuintes. Sim. Muito obrigada, Magda. Obrigada. Este foi assim, mais este episódio, mais uma vez sobre IRS, é sempre um tema que dá conversa, pano para mangas. Fechamos assim este episódio sobre IRS. Agradeço à Magda Canas que esteve connosco, também ao Cláudio Nogueira que ajudou a produzir este episódio. Eu sou a Ana Santos Gomes e esperamos que esta informação lhe seja útil e possa ser aplicada da melhor forma às necessidades e àquilo que é a realidade e o cenário de cada agregado familiar. Já sabe, saber é poder. Até à próxima.